Bem Viver de hoje abre com a história da Carla Silva, que sofreu com a psoríase. O repórter Luiz Carlos Vieira conversou com ela. Ela descobriu aos 7 anos que tinha psoríase. Com o susto do problema de pele, ainda vieram as consequências, como a vergonha de expor o corpo em público. Você vai conhecer hoje a história de Carla, que hoje é professora e conseguiu vencer essa dificuldade. Carla, como que foi descobrir tão jovem um problema tão grave? Bom, como você disse, eu descobri aos 7 anos. Era bastante traumático, porque na escola eu sofri bastante com as festas da escola, com as datas comemorativas como o Dia das Crianças, aniversário dos colegas, o meu próprio aniversário, porque eu não podia comer chocolate e nem beber refrigerante. E isso era muito difícil, muito traumático, que sempre a Carla ganhava outra coisa que não era chocolate. E as manchas, no caso, que apareciam, tinha um certo preconceito de algumas pessoas da sociedade. Ah, sim, as pessoas ficavam com um pouco de receio, né? Porque não é uma coisa bonita de se ver e a pele fica muito judiada, às vezes sangra, solta muitas cascas. Então, as pessoas tinham preconceito no clube, não passavam no exame médico, ou às vezes as pessoas tinham medo de que possa ser uma micose que vai transmitir para outra pessoa, às vezes o toque na mão, sabe? A pele fica muito ressecada, fica muito vermelha, então as pessoas têm bastante preconceito. E o tratamento ele é cheio de restrições e leva um certo tempo para a pessoa conseguir um bom resultado, não é? O meu eu consegui, assim, tá bem controlado aos 17 anos, que já estava bem cicatrizado, a pele já aceitava mais outros hidratantes, porque até então eu usava só a loção que era permitida pela dermatologista. E hoje eu já sou uma pessoa assim, completamente curada, não tenho nenhum problema assim na pele, nenhuma mancha, mas foi difícil no começo. Até os 17 anos eu sofri muito. E hoje, depois de superar essas dificuldades, que recado que você passa para quem passa por esse problema e não sabe o que fazer? Bom, primeiramente procurar um dermatologista, que essa pessoa aceite o tratamento, aceite as restrições da alimentação, dos tipos de tudo que acontece, porque até o hidratante a gente tem que mudar, né? Às vezes a gente acostuma com o hidratante, não pode, tem que mudar, usar o dermatologista que não é muito cheiroso. E em terceiro lugar, procurar ser feliz, né? E se não está conseguindo aceitar a doença, procurar uma terapia, conversar, tentar resolver o problema, porque isso vai ser para o resto da vida. Obrigado pela entrevista. Mônica? Obrigada, Luiz. Manchas vermelhas nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo são as áreas onde a psoríase deixa a sua marca. Por que ela aparece? Para acabar de vez com as nossas dúvidas, eu converso agora com a dermatologista Ana Márcia de Almeida. Ana Márcia, muitas perguntas chegaram para a gente. É uma doença crônica, antes da gente começar com a lista aqui. Bom dia, Mônica. Bom dia, telespectadores. A psoríase é uma doença crônica, inflamatória da pele e que até hoje, apesar de inúmeras pesquisas, não se tem a causa exata da psoríase. Existem fatores genéticos envolvidos. Em 1/3 dos casos, a gente observa a história familiar de psoríase. Certo. E sabemos ainda que ela pode ser desencadeada por fatores do meio, por fatores de estresse emocional, por alguns tipos de medicamento. Tá? Eu tenho aqui a pergunta da Ellen, de Uberlândia, e também da Jaqueline, da cidade de Oliveira. A psoríase é contagiosa? Não. Não é. Aliás, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia de colocar o Dia Nacional da Psoríase, né, que já vem sendo divulgado desde 2006, é justamente para isso, para conscientizar as pessoas que a psoríase não é contagiosa. Apesar de ser uma doença crônica, que ainda nós não podemos falar em cura, mas nós falamos em controle, em qualidade de vida. Isso é muito importante as pessoas entenderem que é possível sim você manter uma qualidade de vida, manter a doença controlada na grande maioria dos casos. Inclusive, Ana Márcia, te interrompendo um pouquinho, é a maioria. A dúvida da maioria, da Sandra de Uberlândia, da Maria da Conceição de Divinópolis, que já tomou vários remédios, mas ainda não teve resultado. Então, eu quero saber se tem controle, ela pergunta se tem cura, mas há o controle, de que forma que esse controle pode ser feito? Certo. Olha, a cura realmente não existe, mas o controle
o tratamento ele é muito variado e depende da forma da psoríase. A psoríase é uma doença que não afeta só a pele. Ela pode afetar a pele, né, o couro cabeludo, a região de palmas e plantas, que é uma região mais específica, que às vezes acomete só essa região. Sim. Ela pode ser um caso de psoríase invertida e acometer dobras do corpo, por exemplo, região de virilhas, axila. Ela pode acometer as unhas e existe uma forma que pode acometer as articulações, que é um tipo de reumatismo. Existe ainda duas formas extensas, que é uma forma de psoríase pustulosa e uma forma que chama eritrodérmica, que acomete o corpo todo. Essas duas são formas mais graves. Então, para você determinar um tratamento, você primeiro precisa saber qual a forma de psoríase que o paciente tem. E aí, diante disso, existem tratamentos tópicos e tratamentos sistêmicos, que são aqueles em que o paciente ou toma um medicamento oral ou é submetido a uma internação e feito medicamento injetável em hospital. Né? Esses últimos são um tratamento chamado biológico, que tem sido agora, que está começando a crescer esse tipo de tratamento, mas é um tratamento ainda de alto custo, com alguns efeitos colaterais e que teria que ser muito bem monitorado em ambiente hospitalar. Com esse controle, as manchas desaparecem da pele, Ana Márcia? Depende do caso. A maioria a gente consegue um clareamento importante. Tá? Em alguns casos, os pacientes podem ficar com leve eritema, uma mancha às vezes um pouquinho vermelha, mas em alguns casos a gente consegue que o paciente fique realmente sem lesão. Bom, vamos seguir com as perguntas aqui. Agradeço a você que participou com a gente. O Gustavo de Frutal. A grávida pode desenvolver a psoríase? O estado gestacional, ele é sempre um mistério para algumas doenças. No caso da psoríase, ela pode exacerbar, piorar o caso ou pode até melhorar. É uma surpresa. É importante que se mantenha a prevenção, no caso de manter a pele bem hidratada, né? Um equilíbrio emocional, às vezes é uma gestação que não está muito tranquila, então às vezes o próprio estresse da gestação pode fazer piorar a psoríase. Eu tenho aqui a pergunta da Nilva Ferreira de Uberlândia. O filho dela tem psoríase e ela quer saber se a doença causa o nervosismo. Ele anda muito ansioso, é um rapaz de 22 anos, está com vergonha, né? E as manchas são no couro cabeludo. Ela quer saber o que pode fazer. É a mesma dúvida também da Neuza Caetano, também de Uberlândia. Olha, é importante, essa pergunta vai ser importante para a gente ressaltar a importância do acompanhamento psicoterápico nos casos de psoríase. A gente sabe que, normalmente, os pacientes que desenvolvem psoríase já são pacientes ansiosos. É muito comum. Como eu disse no início, a psoríase a gente já vem com uma determinada caixinha marcada para ter várias doenças são assim. E a psoríase também é assim. Você tem aquela tendência desde que você nasce. Porém, se você mantém uma vida saudável, equilibrada, feliz, dificilmente as portinhas das doenças vão se abrir. O que realmente hoje a gente sabe, a psoríase, ela é desencadeada por ansiedade, por nervosismo, por estresse, por angústia. Alguns pacientes perfeccionistas, exigentes consigo mesmo, exigentes com quem está do lado, são pacientes que estão muito vulneráveis a desenvolver a psoríase caso eles carreguem consigo aquela caixinha lá dentro, aquela tendência genética. A prevenção, então, pode começar pelo estilo de vida, de comportamento. Exatamente. Né? Então, talvez ele está nervoso, ele está passando, às vezes, por um momento de ansiedade, isso torna um ciclo, porque ele está nervoso, a psoríase piora, ele fica mais nervoso. Então, para quebrar esse ciclo, é extremamente importante que ele passe por uma avaliação psicoterápica para tentar descobrir as causas dessa ansiedade, tentar mudar a forma de enxergar a vida, os problemas, né? Nós não vamos nos livrar deles, mas nós podemos encará-los de uma forma mais amena, mais tranquila. E para quem tem a controle, a pessoa pode ficar tranquila. Pode. E quanto mais ela estiver tranquila, mais a sua doença vai ser fácil de controlar. Eu conversei com a dermatologista Ana Márcia de Almeida. Muito obrigada, Ana Márcia, pelas informações aí. Que informação ajuda bastante, né? Muito bom dia, Mônica. Bom dia, obrigada.